Bem, professor Basalti, hoje nós vamos, dando sequência nos nossos estudos sobre os vilões da Bíblia. Hoje nós vamos falar da Jezabel. Segundo alguns estudos que nós fizemos, é assim, quando a gente fala do Novo Testamento, e se lembrar de um vilão, o pessoal lembra Judas. É isso. Judas. Mas no Antigo Testamento, a mais perversa pessoa é a pessoa de Jezabel. Então nós vamos analisar, não a partir por ser mulher ou por ser homem. O que nós estamos analisando é a questão da maldade. Então nós vamos ver assim, como que ela agia, como ela reagia, quais as atitudes dela, não por ser mulher, mas por ela ser uma pessoa maldosa. Eu creio que é dentro dessa área que nós vamos estar trabalhando. Você falou uma coisa muito importante aí, que no final, possivelmente, nós vamos falar em Apocalipse, onde reaparece a figura de Jezabel. Sim. Então, acho que é muito importante para quem está nos assistindo, porque falou Jezabel, se pensa numa mulher, e ela era uma mulher. Lógico, é uma personagem real. Sim. Mas ela representa um tipo que pode ser, no mesmo até um homem, quer dizer, é uma linha de conduta, é uma visão, uma forma de agir. Sim, e tanto é que no livro de Apocalipse, embora lá também apareça como uma figura de mulher, hoje tem muitos estudos que utilizam a expressão o espírito de Jezabel. Ou seja, o mesmo tipo de maldade que ela apresentou lá, parece que tem se repetido principalmente nos meios religiosos. Certo. Pastor, eu vou começar aqui então, eu sempre faço aquela contextualização. Sim. Que é importante nós entendermos em que momento ela entra na história do povo de Israel. Isso, Então eu acho que nós podemos começar lá por volta do ano 1000 a.C., nós temos o primeiro rei de Israel, que é Saul. Aí Saul morre, aí Davi assume o trono, eles não eram parentes, digamos assim. Aí com Davi começa uma linhagem de reis. Certo. Então aí Davi gera Salomão, mas no final do mandato de Salomão há uma crise e o reino se divide. Então nós temos o chamado Reino Norte e Reino Sul. Isso. O Reino Sul é Judá, com a capital em Jerusalém, onde fica a tribo de Judá, a tribo de Simeão que foi absolvida pela tribo de Judá, e também eu diria que a tribo dos levitas também, como Jerusalém era um centro religioso, deve ter se concentrado lá. Então praticamente ficou essas três tribos concentradas no sul, e no norte então nós temos o que chamamos de 10 tribos. Isso. Cuja capital do Reino Norte era a Samaria. Então nós temos Reino Sul, o Judá, e Reino Norte, chamado de Israel. Então essa seria a contextualização. Então no Reino Norte, já com Jeroboão, começa uma idolatria pesada. Isso. E aí os reis que seguem, parece que assim, cada um é pior que o outro. E quando nós chegamos então em Acabe, ele já tinha tido um pai chamado Omri, que tinha sido assim, um rei muito mau, uma péssima pessoa. Sim. E até o texto ele vai nos falar assim, que não se esperava que viesse um ainda pior do que ele. Porque até ali, quando a gente lê no texto, fala assim, antes dele não houve um pior, do Omri lá, mas o filho se tornou pior do que o pai, Isso, exatamente. Então, nessa linhagem nós temos então o rei Acabe, Sim. E o rei Acabe, entre tantas coisas ruins que ele fez, uma delas é o casamento com Jezabel. Certo. Eu às vezes penso que uma forma de analisar todo esse contexto de hoje é pensar talvez até no casal, porque a verdade é a seguinte, embora Jezabel tenha se destacado muito mais do que o seu marido, foi ele quem trouxe ela. Certo. Então, isso faz parte também do pacote. É importante lembrar que Jezabel, ela é uma personagem incrível. Se você entrar no Google hoje e colocar Jezabel, aparece com destaque esta figura. Quer dizer, passaram quase 3.000 anos. Sim. Ela ainda continua, tem muito material em relação a esta mulher. Eu tenho um livro lá em casa, chama História dos Hebreus, escrito por um historiador judeu chamado Flávio José. Certo. E ele escreveu este livro por volta do ano 70 depois de Cristo. Ele viveu no primeiro século depois de Cristo, e no livro dele ele conta aqui para nós um pouco dessa chegada de Jezabel na vida do povo norte, do povo de Israel. Diz assim, Acabe, rei de Israel, estabeleceu sua moradia em Samaria e reinou 22 anos. Em vez de mudar as abomináveis instituições feitas pelos reis seus predecessores, inventou ainda outras novas. Tanto se comprazia em superá-las na impiedade e particularmente a Jeroboão, porque adorou como ele bezerros de ouro que tinha mandado fazer, e acrescentou outros crimes. A esse
casou-se com Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Tírios e dos Sidônios, e tornou-se idólatra, adorando falsos deuses. Jamais mulher alguma foi mais ousada e mais insolente. Sua horrível impiedade chegou mesmo a não se envergonhar de edificar um templo a Baal, deus dos Tírios, plantar madeiras de todas as espécies e estabelecer falsos profetas para dar um culto a essa falsa divindade. Como Acabe sobrepujava a todos os seus predecessores em maldade, ele tinha prazer em ter sempre essa espécie de gente junto de si. Sim. Então, o currículo da Jezabel é respeitável. Né? Sim, sim. Ela é lembrada por Flávio Josefo, e é como se quem escreveu o texto bíblico e Flávio Josefo tivessem combinado, porque o texto bíblico, quando fala da chegada de Jezabel, é muito parecido. Né? Uhum. Então nós vamos agora para o livro de 1 Reis, certo. no capítulo 16. Eu vou ler apenas alguns versículos aqui, né, que vai praticamente repetir Flávio Josefo. Né? Diz assim, então, a partir do versículo 29. E Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no 38º ano de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria 22 anos. É interessante aqui que quando nós entramos nesse período em que tem o rei do sul e o rei do norte, sempre que cita o rei do norte, é citado o rei do sul para dar uma ideia de cronologia. Né? Então, Acabe, quando Acabe começou a reinar no reino do norte, no reino do sul havia um rei que parece que era melhorzinho que ele, que era chamado rei Asa. Né? No 30, repete praticamente Flávio Josefo, que diz assim: E fez Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos que foram antes dele. Ele conseguiu superar todos. Né? Entrou para o livro... O livro dos recordes da maldade. Né? Diz assim, e sucedeu que, como se for a coisa leve andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e encurvou-se diante dele. Aqui, pastor, se eu quiser fazer um comentário, quer dizer, às vezes quem está nos vendo fala, mas Baal era só um deus a mais. O culto a Baal era uma barra pesada, né? Não, além disso, né, o grande problema que é o seguinte, a religião, né, judaica é monoteísta. Não caberia nenhuma outra divindade, né? Não terás outros deuses diante de mim. Né? Então, o grande problema aqui é que está sendo trazido para dentro do reino, né? Uma nova visão. Por quê? Porque Jezabel, quer dizer, aí tem já um casamento que a gente entende que é um casamento político. Isso, exatamente. É uma questão de estratégia, de aliança humana. E Jezabel, como ela vem, né? Ela é descendente, né, de Noé, de Cã, né, dos cananeus, aí formou os cananeus, Canaã e coisa e tal, e aí então outros povos, né, e ela pressupõe, por exemplo, o pai dela era um Etbaal, um ex-sacerdote de Baal, tanto é que ele leva esse nome, Etbaal, né, que está ligado a Baal, né, e ela, provavelmente ela foi criada em toda essa cultura. Se a gente poderia dizer que tem uma coisa boa, a ideia é o seguinte, Jezabel, ela era muito mais crente do que os judeus. Porque ela cria naquilo que ela estava vivendo, pregando, enfim e tal. E os judeus se deixaram levar, se deixaram contaminar. Lógico, o problema foi, Acabe trouxe ela, né, num julgo desigual, num casamento desigual, né, por uma questão política, enfim. E o grande problema é que ele também adotou isso. Tanto é que no versículo 33 fala assim, também Acabe fez um poste ídolo, de maneira que cometeu mais abominação para irritar ao Senhor Deus de Israel do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Que não só ele trouxe ela, mas ele vai edificar um templo, um santuário, os postes ídolos, né, que seriam tipos de nichos, né, onde se fazia adorações, enfim, né, comprometeu a questão da presença de Deus em Israel. Pastor, também eu acho que seria importante lembrar que esse culto a Baal envolvia sacrifícios humanos. Sim, era uma... Principalmente sacrifício de crianças.
Eu vi que havia 2 formatos. A criança podia ser cozida ou você tinha que ter um tacho de água fervendo. Tinha um menu. Isso, podia ser cozida ou frita. Self-service do ídolos. Mas era assim, de uma crueldade. A gente brinca assim, mas era muito cruel. Era muito cruel. Envolvia também orgias, né? Envolvia sacerdotes prostitutas, né? Havia esse formato de... Porque Astarte tem uma ligação direta, depois, mais tarde, no Novo Testamento, com Diana. Deus do amor. Deus do amor, enfim, né? Mais ou menos essa ideia, né? É por isso que nós vamos falar em Apocalipse, né? Talvez no final que lá João fala coisas profundas de Satanás, quer dizer, era uma religião satanista. Isso, porque assim, professor, se a gente analisar dentro daquela palavra do apóstolo Paulo, né? Que o mundo jaz no maligno. Né? Então, a ideia de Satanás é uma imitação das coisas de Deus. E levou, né, infelizmente, o grande papel aqui que nós vamos ver de Jezabel não foi só ela vir e trazer os seus ídolos, mas ela foi uma influenciadora de todo um reino, de 10 tribos de Israel, né, que eles tinham separado ali, né, do povo tal, 2 ou 3 para baixo, né, o reino ali. Então ela influenciou. Tanto porque assim, quando se faz o censo, Deus não queria que Davi fizesse o censo. Isso. Mas Davi pegou e fez. Né, desobedeceu e acabou fazendo. Tá? Depois o Senhor o repreendeu. Mas naquela época, era um reino só. Né? Mas aí ele contou essas 10 tribos que depois formou o reino de Judá. Nessas 10 tribos tinha em torno de 1.050.000 homens, soldados, enfim, né? Se a gente pegar naquela realidade da multiplicação dos pães, que Jesus alimentou 5.000, fora mulheres e crianças, né? E nós até comentamos que poderia chegar até 20.000. Isso. Né? Então, dentro dessa perspectiva, se a gente pegar assim, quase 1,5 milhão, né? Quase 1,5 milhão Davi tinha contado, né? Então vamos dizer assim que, passado um tempo, aumentou a população e tal. Essa população poderia talvez chegar de 5 milhões a 7 milhões de pessoas. Tá? Quando há uma repreensão disso tudo aí, Deus lembra a Elias que 7.000 não haviam dobrado os joelhos a Baal. 7 profetas. Tá, agora você pega assim, de 7 milhões e meio de pessoas, 7.000 não dobrar, qual é a porcentagem? Menos de 1%. Menos de 1%. Menos de 1%. Então você vê assim, a questão da influência demoníaca, a influência do mal que tinha tomado conta do reino. Bom, aí continua assim, né? Uhum. E levantou um altar a Baal, na casa de Baal, que edificaram em Samaria. Me dá a entender que fizeram um templo e no templo ainda fizeram o altar. Né? Também Acabe fez um bosque de maneira que Acabe fez muito mais para irritar ao Senhor Deus de Israel do que todos os reis que foram antes dele. Né? E aí, professor, o 34, só para a gente entender também, você vê, uma coisa errada vai levando a outra coisa errada, né? Porque aqui no 34 fala que foi edificado Jericó. Quando houve a destruição de Jericó, ali no caso, nós temos lá Josué 6:26. Onde tem a profecia que fala para não edificar mais. Para não edificar que haveria a morte. Né? Haveria a morte. Do primogênito e do mais novo. E tanto é que aqui aparece isso. E alguns estudos falam assim, em seus dias, né, Riel, o betelita, edificou a Jericó. Quando lhes lançou os fundamentos, morreu-lhe Abirão, seu primogênito. Quando lhe pôs as portas, morreu Segube, seu último, né, segundo a palavra do Senhor que falaram por intermédio de Josué, filho de Num. Então, até algumas pessoas, assim, há uma dúvida, falam assim, será que nessa profecia eles morreram ou eles foram sacrificados? Essas crianças aqui. A impressão que me dá é que eles morreram. Sim, mas... Cumpre-se a profecia. Inclusive, cronologicamente, dá de 700 e 800 anos entre aquilo que Josué coloca, uma espécie de maldição sobre a cidade e o que eles fazem. Mas assim, professor, a dúvida é assim, morreram, eles morreram, mas não fala como que eles morreram. Então há uma suposição que poderia
ter sido sacrificado. É uma suposição, não afirmamos categoricamente que isso aconteceu. Né? Mas, vamos dizer assim, de uma forma ou de outra, se cumpriu a palavra do Senhor. Ou seja, se Acabe está desobedecendo e levando o povo ao mau caminho, o que custa fazer Jericó, reconstruir Jericó, enfim, né? Uma coisa, ele faz porque nós não podemos fazer, sabe? Essa ideia que muitas vezes tem aí, né? Pastor, já que eu estou falando de profecia aqui, eu acho importante lembrar também, eu entendo que as profecias, elas não são bíblicas. Primeiro, o que é o profeta? O profeta é aquele que traz a mensagem de Deus. Sim. Faz o caminho oposto do sacerdote que leva a mensagem a Deus. Sim. Né? Então eu entendo que as profecias, aqui nós vamos ver as profecias de Elias em relação a Jezabel, sim, sim. Né, ao rei Acabe, mas elas se cumprem porque há uma desobediência. Né? Sim. Por exemplo, lá, a profecia ficou em aberto, lá quando Josué falou, né, não reconstrua, né, que vai haver castigo. Né? Quer dizer, isso ficou em aberto. Né? Aí alguém se atreve, né, a se contrapor àquilo que Deus havia advertido. Então, aí se cumpre a profecia. Então, eu entendo que a profecia bíblica, ela se cumpre na maioria das vezes, porque aquela exortação que foi dada, ela não foi respeitada. Isso. É porque muitas vezes vem uma orientação, olha, não faça isso porque pode acontecer isso. Mas na desobediência, as pessoas depois acabam colhendo. Não o que plantou em si, porque muitas vezes você pode colher uma coisa que você não plantou, mas muitas vezes na questão da profecia a pessoa vai colher porque ela escolheu aquele caminho mau. Então, vamos dizer assim, Acabe, embora teve, a gente vai ver aqui a influência de Jezabel, mas Acabe se deixou influenciar, entendeu? Ele se deixou levar. Então não é coitado de Acabe, não, Acabe tinha que ter assumido o papel dele, né? Exatamente. Pastor, é interessante, eu nem sei se já tinha acabado a lua de mel aqui da Acabe com a Jezabel, mas logo no 17 em seguida, já surge a figura de Elias. Sim, né? Sim. Porque diz assim no 17, então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe, vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo minha palavra. Depois veio a palavra do Senhor, dizendo, vai-te daqui, vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Então aqui nós temos a palavra profética, e aqui já aparece uma característica de Jezabel que vai marcar a personalidade dela, a perseguição à palavra profética, que ela deixa a profecia de Deus falar, olha, Elias, desaparece, porque ela... E quando a gente fala em perseguição, aqui eu acho importante lembrar que é no sentido de mandar matar. Sim, não é assim, difamar, com certeza. Bater, não. A perseguição dela é literalmente matar a quem atrapalha os planos dela. E aí, pastor, a gente pulando para o 18 já aqui, tem a passagem da viúva Serepta, que não vamos falar, que é outra mulher. Mas aqui no 18 diz assim, e sucedeu depois que, muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo, vai e mostra-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. E foi Elias mostrar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. E Acabe achou Obadias, o mordomo. Obadias temia muito ao Senhor. Porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas, de 50 em 50, e os escondeu numa cova, e os sustentou a pão e água. Certo. Então, houve uma grande perseguição, né? E aqui isso fica bastante claro. Então, enquanto Jezabel expande aquele culto a Baal, ela persegue todos aqueles que ficaram fiéis ao Yahvé. Isso. Ao nosso Deus. Então, tanto é que alguns estudos apresentam que quem está escrevendo essa história é um grupo, os deuteronomistas, que são realmente, vamos supor, adoradores de Yahvé, enfim, né? Então, o que é a Jezabel? A intenção dela, professor, é retirar todo o culto a Yahvé e instituir uma religião oficial, né? Agora, mas para isso, ela usa de crueldade. Na minha tradução, no versículo 4, está assim, porque quando Jezabel exterminava, está exterminando, como vamos acabar com todos. Literalmente matando. Matando, né, tal. E aqui sobra 100, né? Esse Obadias aqui, que é
o mordomo, por temer ao Senhor, ele acaba escondendo 50, né? 2 grupos ali de 50, e ele provavelmente trazia do palácio, né, esse alimento para essas pessoas. Arriscou a vida, porque você já ficar sabendo. Lógico, ele estava arriscando a vida dele, mas ela exterminava, mandava matar. O que a gente percebe aqui é que Jezabel, já temos algumas características dela. Ela traz a idolatria para Israel, certo. Tenta implantar um culto novo, né? Ela persegue a palavra profética. Sim. Né? E aí, pastor, nesse momento, então, surge aqui um episódio que é bastante conhecido, que está aqui no capítulo 18. Ele tem no título da minha Bíblia, Elias e os profetas de Baal. Isso. Esse é um dos embates mais interessantes que nós temos no Antigo Testamento. Com certeza. Só que assim, né, professor, toda a vida assim, a gente ouve assim, né, Elias e os profetas de Baal, né? Só que quando a gente lê no versículo 19, eu pediria ao senhor fazer a leitura para nós, 18, 19, né? Diz assim, agora pois envia, ajunta a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Acera que comem da mesa de Jezabel. Isso. Então, na verdade, são 850 profetas. É uma turma grande. É uma turma grande. Vamos dizer assim, se a ideia... Aí que são suposições, tá? Mas vamos supor que ela tem 850 profetas. E a ideia dela é uma substituição dos profetas de Yahvé, e sobrou 100 profetas, 101, né? Vamos falar 101 porque tem o Elias, né? Provavelmente ela matou mais de 700 profetas do Senhor. Então, é uma sanguinolência. O Antigo Testamento, ele traz isso, é uma crueza sanguinolenta, né? Mas é assim, está se formando o povo, está se formando uma identidade. Então, vamos dizer, algumas pessoas perguntam, mas não é muita crueldade? O Senhor tinha que ser muito enfático na sua palavra e nas suas ações, para que o povo entendesse que, como depois aqui do caso aqui dos profetas de Baal e de Acera, enfim, né, eles chegaram à conclusão, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Quer dizer, da boca para fora, porque eles ainda continuaram na idolatria, né? Para quem não conhece a história, então, resumindo, né, são construídos 2 altares. Os profetas de Baal constroem um altar, Elias constrói um altar. Os profetas de Baal começam desde cedo a gritar, a se ferir, né? É o estilo deles, né? E quando chega lá pelas 3 da tarde já estão meio cansadinhos, aí chega a vez do Elias, né? Aí o Elias, é interessante que ele joga água sobre o altar, né? O altar fica encharcado, forma até um riacho de tanta água. Não, aí, professor, eu vejo assim, nesse ato, uma ousadia de Elias. Porque tem 3 anos e pouco que não chove. Não é? O negócio está tudo seco. Fala assim, o que esse cara está fazendo desperdiçando água? Nós estamos nessa secura e não sei o quê. Mas ele fala, despeja os cântaros. Aí depois o fogo vai pegar isso. Não, fala assim, além de desperdiçar água, não vai pegar fogo. Eu acho que era pra você que era o fogo normal, porque o fogo normal não ia acender ali, não. Tá tudo e se não pegasse, ele ia apanhar ali. Eu imagino que ele ia levar, ia ser morto ali, porque falou assim, não pelo fato em si, mas pelo ter desperdiçado a água. Acho que os próprios judeus iam matar mesmo. Mataram ele. Mas aí demonstra a ousadia e a confiança que ele tinha em Deus. Né? E aí desce o fogo, né? Sim. E queima, né? Aquela oferta. Aí os profetas de Baal, aí tem aquela expressão que eles usam lá, só o Senhor é Deus. Naquela hora o povo de Israel reconhece. Né? Sim, só. E até, eu não sei se é Flávio Joséfo, né, mas há uma história que se contava, né, na época, de que haveria ali embaixo do altarzinho lá que foi feito lá pelos profetas de Baal e do poste hidro, enfim, né, Astarte, que tinha um ali que estava já riscando fósforo que ele ia acender o negócio. Mas aí vem uma víbora e pica ele, daí ele acaba morrendo. Né? Mas isso é história, né? Isso é história, não está registrado na Bíblia, é só por curiosidade, né? Mas eu vejo assim, esse episódio dos profetas de Baal é uma humilhação, uma derrota, sim. assim, estarrecedor, assim. O Elias, Deus foi instrumento. Sim. Mas ele escrachou, quer dizer, ele detonou, vamos usar uma linguagem, ele detonou o culto a Baal, desmoralizou. Porque ele pega todos os profetas, enfrenta, humilha, ele foi humilhado. E aí então ele
Deus dá a vitória. Dá a vitória. Né? Embora houvesse um número maior, mas se você está do lado de Deus, né? A gente sempre usa aquela expressão, um com Deus é a maioria. Né? Isso. Aí, pastor, chegando no 19, então, é quando Jezabel fica sabendo. Ela sabe a notícia, sim. No 19 diz assim, 1 Reis 19, a partir do versículo 1. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Aqui eu esperaria que Jezabel ia falar assim, né? Nossa, né? Olha, realmente o Deus Yahvé é poderoso. Mas olha o que ela disse a seguir. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, mandou um WhatsApp para o Elias, tá, pastor? Dizendo assim: assim me façam os deuses e outros tantos, se de certa manhã, a essas horas, não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi, e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. Então veja bem, como é que ela reage? Sim. Ela continua firme, quer dizer, vai ter que reconhecer, existem pessoas, quer dizer, ela é firme na maldade, na crueldade, ela não se deixou abalar por aquela... Sim. Né? Porque foi muito marcante aquilo. Não, com certeza. E até aquilo, né, professor, num estudo linguístico, depois nós vamos falar com mais propriedade sobre isso em outros momentos, mas no estudo linguístico que foi feito, ou seja, a forma como escreveram, ou seja, dá a intenção como que ela pronunciou isso e tal. Até na Septuaginta, que é uma tradução, né, do hebraico para o grego, né, eles colocaram uma ideia assim, mais ou menos como seria essa fala, né? Seria assim: bom, você é Elias, eu sou Jezabel. Você vai ver com quem você está falando. É mais ou menos essa ideia. Quando ela fala assim, ó, é Elias, eu sou Jezabel. Ele vai ver com quem que ele está brincando, ele vai ver com quem que ele mexeu. E ele sentiu a ameaça, porque ele foge, e ele depois, sabe que em toda essa passagem de Reis, ele fica assim, uma espécie de depressão, né? Ele é cuidado, isso, né? Ele fica meio melindroso, meio para baixo e tal. Por quê? Porque a maneira como ela falou, deve ter sido muito ameaçadora. É muito ameaçadora. E até assim, nessas traduções sobre a linguagem utilizada pela Jezabel, ela fala como se ela fosse um homem, né? Não é uma linguagem própria de uma mulher. Por exemplo, você não veria palavras ou uma maneira de falar com a Esther, com Ruth e outras mulheres da Bíblia. Você não encontra esse tipo de linguagem. Ela fala como se fosse um rei. Ela fala porque ela encara aqui um papel de uma sacerdotisa. Ou seja, aquela que está próxima da divindade e ela tem autoridade para falar, né? Bom, pastor, eu vejo assim, tem muitas histórias envolvendo maldades de Jezabel. Eu particularmente aqui tenho uma aqui que eu acho que ela pode assim trazer para nós muitas informações, que é o episódio que está lá em 1 Reis 21, que é o a vinha de Nabote. Sim, né? Isso é um... Porque aqui a gente vai perceber então algumas outras características dela, né? Sim. Eu diria o seguinte, a gente pode até começar com a semana passada. A gente viu que as características do ímpio é o orgulho, a soberba, a arrogância. Então ela já tem esses três. Certo. E a esses três a gente vê que se acrescenta agora a perseguição, a palavra profética. Né? Aqui agora nós vamos perceber aqui alguns outros aspectos da forma de agir de Jezabel também. Então vamos começar aqui lendo o capítulo 21 de 1 Reis, a partir do versículo 21. Meu subtítulo está: Nabote recusa vender a sua vinha a Acabe. E sucedeu depois dessas coisas, tendo Nabote o jezreelita uma vinha em que estava junto ao palácio de Acabe, rei da Samaria, que Acabe falou a Nabote dizendo: dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois esta é vizinha, ao pé da minha casa, e te darei por ela outra vinha melhor do que ela, ou se parece bem aos seus olhos, dar-te-ei o valor em dinheiro. Aqui eu acho interessante até a proposta, né? Quer dizer, ele fala assim: eu quero fazer uma horta, quer dizer, o Nabote tem uma vinha, né? Sim. E ele propõe, já antecipa a intenção, eu quero fazer aqui uma horta, né? Uhum. E o Nabote ele vai recusar, que é importante nós entendermos o seguinte, que na época... A forma, por que ele está recusando, né? Isso, havia uma tradição
passava de pai para a filha a propriedade, Sim, sim. mesmo que fosse vendida na emergência financeira, quando tinha o ano de jubileu a cada 50 anos, ela retornava. Sim, sim. Então, o sentido de propriedade naquela cultura é um pouco diferente de hoje. Nossa, né? sim. Hoje a gente tem muito compra e vende, mas em relação à propriedade rural, era de pai para filho. Era uma herança, então ele não podia, assim, tradicionalmente, ele não poderia se desfazer dela, porque ele pegou do seu pai, passaria para o seu filho para o neto, e assim, como você falou, não é como hoje, né? Hoje a pessoa tem um sítiozinho, depois vende, vem para a cidade e tal, deixa para lá e tal. Não, lá eles cultivavam, viviam da terra e tal, então era uma coisa passada de pai para filho. Isso. Então era uma tradição, quer dizer, Acabe quer terminar, o Acabe quer acabar. Quer acabar com a propriedade. Com a propriedade. Acabar com a vinha dele, transformar numa horta. Isso, é. Ou então aqui, Fazer uma horta, olha a cabeça dele. Eu quero fazer uma hortinha aqui. Quer dizer, ele ia acabar com toda a vinha, né? bom, aí Nabote era um homem, né, que seguia as tradições judaicas, diz assim no 3. Porém Nabote disse a Acabe: guarde-me o Senhor de que eu te dê a herança de meus pais. Isso, aí ó. Então Acabe veio desgostoso e indignado à sua casa, por causa da palavra que Nabote, o jezreelita, lhe falara, dizendo: não te darei a herança de meus pais. E deitou-se em sua cama e voltou o rosto e não comeu pão. Ou seja, ficou emburrado, pastor. Não, essa é uma atitude infantil. Infantil. Né? Então, tanto é que tem um artigo, né, que eu estava fazendo uma pesquisa, que a gente brinca muitas vezes assim, né? Eu sou o cabeça de casa, mas a minha mulher é o pescoço. Quer dizer, ela que eu viro para onde o pescoço vira, né? E nesse artigo fala assim, lá no reino quem vestia as calças compridas era Jezabel, né? E aí fala assim, ela era dominadora. Isso. Mas seu marido, Acabe, né, o rei de Israel, era um homem fraco, né? Era um homem que não tinha realmente condições emocionais, psicológicas, físicas e tal. Porque, veja a atitude dele, pegou, tá emburradinho. Nem quis comer, nem quis comer. Nabote Tudo dói. Eu queria brincar na vinha de Nabote não quis deixar eu brincar. Eu ia fazer uma hortinha lá e ele não deixou. Não, vê se isso é papel do rei. Então, Jezabel, lógico, ela tem toda essa influência e tal, mas Acabe foi frouxo. Né? O que a gente fala hoje, né? O mundo jaz no maligno, o diabo está aí e tal, mas a palavra diz, não deis lugar ao diabo. Né? Então, Acabe, o papel dele foi assim, ele deu lugar para Jezabel. Aí ela, como diz na linguagem popular, deitou e rolou, cara. Agora que existe até aquela expressão, uma serpente. Então aqui a gente vê que Jezabel, ela tem o perfil da serpente. Porque aquela astúcia, né? Astúcia, quer dizer, ela vê lá o Acabe lá todo dodói, todo emburradinho, fazendo biquinho, né? Isso. E olha o que ela vai dizer no 5. Pegou o cheirinho dele para ir deitar. Assim. No 5 diz assim, ó. Porém, vindo a ele Jezabel, sua mulher, lhe disse, que há? Por que está tão desgostoso o teu espírito de não comes pão? Pera, o que é isso? Não, pastor. Foi assim, aquela esposa preocupada com o marido que está tristinho e tal, ou Acabe, né? O que está acontecendo? Ela é muito sutil, quer dizer, não tem nada a ver com aquilo que ela é realmente. Sim, né? Aí ele conta, né? No 6. Porque falei a Nabote, o jezreelita, ele disse, dá-me a tua vinha por dinheiro. Ou se apraz, te darei outra vinha em seu lugar. Porém, ele disse, não te darei a minha vinha. Ele conta a história para a mulher. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse, governas tu agora no rei de Israel? A impressão assim, quem é que manda aqui, né? Quem que é o rei aqui, né? Quem que manda aqui? Aí continua assim, né? Levanta-te, come pão e alegre-se o teu coração. Eu te darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Fala como homem, realmente. Eu vou resolver. Vou resolver. Né? Aqui, professor, é uma coisa assim, vamos entender também assim, parece uma coisa fora de contexto. Para pouco, estava falando da Jezabel, da maldade, coisa e tal, e agora entra a história de Nabote. Vamos relembrar um pouco, né, até um pouco das parábolas, enfim. O vinhedo, a uva era um símbolo importante para Israel. Até um símbolo do país. Isso, é um símbolo importante. Então, acabar com a vinha, vamos acabar, porque foi o cacho de uva que eles trouxeram lá, os espias, enfim, né? E se tornou, tanto é que no Novo Testamento Jesus fala, né, que
o pai é o agricultor, né? A videira verdadeira, enfim, né? Não então, tem a horta verdadeira, a horta não tem esse estado. Não tem horta verdadeira. Não tem horta verdadeira. Então, que na verdade que é acabar com os símbolos de Israel. Isso. Né? Aquilo que levava o povo, né? Olha, nossos pais trouxeram um cacho de uva, a nossa herança, né? Não podemos passar. Quer dizer, ela está mexendo em valores. Aqui o problema é que ela está entrando diretamente nos valores, em princípios. Porque na vida cristã, assim, professor, até um dia alguém perguntou assim para uma pessoa, por exemplo, eu posso ser cristão e consultar o horóscopo? Eu posso ser cristão e beber? Eu posso, né? Aí a pessoa falou assim, você pode fazer o que você quiser, mas ser cristão e fazer essas coisas não pode, ao mesmo tempo. Não combina. Não combina. É um secretismo. Então você vê assim, então não é uma questão de uma vinha, uma briguinha de terra aí, são valores profundos. Valores profundos, exatamente. Aqui, pastor, só um comentário. Quando a Jezabel falou, eu vou resolver, o Acabe não fala nada, mas se ele conhecer essa mulher, ele já devia saber que ia correr sangue. Né? Sim. Ele devia saber, né? Até assim, brincadeiras à parte, né? Há um tempo atrás, tem um filme chamado Ditador, né? E muitas vezes assim, né? Chegava numa situação, aí o ditador falava assim, fica tranquilo, né? Então, aí ele virava as costas e falava pro soldado, mata. Então, mais ou menos, Jezabel, fica tranquilo que eu vou resolver. Vou resolver com o Nabote lá. Aí no 8 diz assim, então escreveu cartas em nome de Acabe e as selou com o seu sinete. E mandou as cartas aos anciãos e aos nobres que haviam na sua cidade e habitavam com Nabote. Aqui eu vejo nesse versículo assim, quer dizer, ela usa a estrutura, quer dizer, ela não tinha o direito de pegar, sim. usar o selo real, escrever a carta em nome do marido, ou seja, ela usa da estrutura para fazer algo que beneficia ela ou a família dela. Então, agora também, a gente fica pensando assim, né, a influência que ela tem, porque ela escreveu um monte de cartas, né, em nome do rei e coisa e tal, e para que cometam um crime, ou essas pessoas são da mesmo naipe, né, vamos dizer assim, de caráter, né, tem um caráter duvidoso, ou ganharam por fora, alguma coisa assim, porque realmente eles obedeceram e fizeram, tanto é que o Nabote acaba morrendo e Acabe faz a hortinha dele, né? E veja só a forma assim, sutil, né? É interessante que ela é violenta, mas ela não aparenta violência. Ela age de uma forma... Não, é bem... Porque aqui no 9 diz assim, olha aqui o conteúdo que está escrito na carta, dizendo, apregoai um jejum e ponde Nabote acima do povo. Aqui eu entendo assim, Nabote, deu a impressão para o Nabote que ele ia ser homenageado. Né? Apregoai um jejum, quer dizer, um evento solene. Sim, né? Quer dizer, põe Nabote acima do povo e Nabote falou, pô, acho que eles vão ser homenageados lá. Né? E essa é a impressão. Mas aí então no 10 diz assim, e ponde defronte dele 2 homens filhos de Belial. Eu procurei essa palavra aqui no dicionário bíblico. Belial. Praticamente a tradução assim, o português seria filho do demônio. Quer dizer, Belial era um deus cananeu que era um demônio. Como dizia a minha avó, filho do cão. Filho do cão. É o filho do cão. Então, ponde defronte dele 2 homens filhos de Belial que testemunhem contra ele dizendo, blasfemastes contra Deus e contra o rei, trazei-o para fora, apedrejai-o para que morra. Então ela segue a lei, porque aí eu vi também que quando havia 2 testemunhas já ia julgamento. Sim, então, ela é muito astuta, ela sabia como lidar, entendeu? A carta com o selo do rei, selo, né? Então, a testemunha. Então, aí lembra, voltando à palavra do apóstolo Paulo, as astutas ciladas do diabo. Porque assim, professor, uma cilada já tem astúcia. Agora Paulo fala as astutas ciladas. Ou seja, o negócio é muito bem elaborado. O mal é muito bem elaborado. Por isso nós temos que tomar cuidado. Bom, continuando aqui então, pastor. E os homens da sua cidade, os anciãos e os nobres que habitavam na sua cidade, fizeram como Jezabel lhes ordenara, conforme estava escrito nas cartas que lhe mandaram. Eu não vou ler o trecho todo aqui, mas basicamente tudo aquilo que ela planejou aconteceu. O Nabote parecia que ia ser homenageado, aí apareceu 2 indivíduos de surpresa, fizeram o testemunho. E aí no 14 ele é apedrejado. É apedrejado, exatamente. Tudo
Quer dizer, ela planejou tudo, tudo dentro da lei. Me lembra muito o próprio julgamento de Jesus, que também foi tudo feito. Meio rápido, né? E dentro da lei, quer dizer, levaram lá perante Sinéia, depois levaram perante o poder romano. Então, é uma forma de agir diabólica. Legalizando um assassinato, né? Exatamente, é um assassinato legalizado. Uhum. Aí no 15, Nabote já está morto, né? No 15 diz assim: e sucedeu que ouvindo Jezabel que já fora apedrejada Nabote e morreram, disse a Acabe: levanta-te e possui a vinha de Nabote. Aqui só um comentário, eu li também que nesse caso, como houve uma blasfêmia ao rei, sim. E a morte foi por apedrejamento, pela lei o rei tinha o direito à propriedade. Então legalmente, com a morte de Nabote, Acabe tinha o direito agora. Então, quer dizer, ela fez tudo certinho dentro da lei. Sim. Tudo bem planejado. Tudo né? bem. A armação. A armação. Então, Acabe ele vai lá tomar a posse, né? Mas aí aparece Elias o chato, vamos chamar assim. Estava tudo certinho, ninguém percebeu nada, né? Já veio. Mas aí já vemos que vem a palavra profética. Sim. Novamente, né? Eu acho importante aqui lembrar que o profeta ele tem 3 funções, eu vejo claramente. A exortação, que cabe aqui. Sim. Mas muitas vezes também o profeta vinha para consolar. Né? Então, assim, ou vinha para a palavra de edificação. Então, exortar, consolar e edificar são 3 marcas do profeta. Sim. E aqui ele vai profetizar no sentido que daquilo que vai acontecer se eles continuarem naquela vida. Então, a repreensão aqui de Elias aqui realmente, ele vai falar aqui logo em seguida, então, que Acabe vai morrer de morte violenta, que Jezabel vai morrer de morte violenta, e que da descendência de Acabe e Jezabel não haveria uma linhagem real também. Sim. E nós sabemos que tudo isso vai se cumprir. Com certeza. Tudo isso vai se cumprir. Então, aquilo que foi apresentado aqui por Elias, mas aqui eu volto a dizer, a profecia se cumpre no sentido de que as pessoas permaneceram no pecado. Sim. Eu entendo, pastor, que se Acabe tivesse tido um arrependimento, poderia, sim. ele poderia, se Jezabel tivesse arrependido, com certeza. Deus, com a sua misericórdia, daria um novo rumo para a história. Se ele poupou Nínive, né, aquela grande cidade, né? Os assírios. E aí, professor, a gente vê, né, por exemplo, a morte de Acabe foi interessante, né? Porque depois tem uma guerra lá e ele acaba querendo usar de astúcia, né? Isso. E acaba falando para uma dos seus capitães, se veste como rei e eu vou como soldado normal. Isso. Mas até eu brinco assim, né? No capítulo 22... Na verdade, é o rei do sul. Ele junta com Josafá, que é o rei de Judá, e os dois vão à guerra. Os profetas de Baal falam, vai tranquilo, mas havia um profeta lá. Sempre tem o chato, né? Que é o tal do Mica, né? O profeta de Deus falou, Mica não vai. Falou, não vai e tal. E se você, eu até brinco, Mica foi tão ousado que falou assim, se você for para a guerra, Acabe, e voltar, eu rasgo meu diploma de profeta. Foi isso que ele falou isso mesmo. Eu não vou, né? Mas aí, no 22:34 fala assim, então um homem entesou o arco e atirando ao acaso, feriu o rei de Israel por entre as juntas da sua armadura, então disse este ao seu cocheiro, vira e leva-me para fora do combate, porque estou gravemente ferido. Ele vai sangrando. Até eu brinco assim, né? Já tinha naquele tempo lá, não era bala, mas era flecha perdida. Foi uma flecha perdida. Uma flecha perdida. Não adiantou as artimanhas dele. Porque a palavra... Aí eu não vou concordar, você está brincando aqui. Mas assim, não foi uma flecha direcionada, já era flecha profetizada. Porque ele tentou enganar o Senhor, né? Parecia perdida, mas não porque era perdida. Deus deu uma oportunidade, como você falou, de arrependimento, e ele não se arrependeu, e infelizmente o fruto ou consequência do pecado é a morte. No caso aqui foi uma morte física, né? Isso. E é interessante que ele sangra, quer dizer, e ele vai acabar, né? Esse sangue indo parar lá onde tinha a vinha do Jezreel, e os cães vão lá lamber aquele carro que está todo cheio de sangue. Então, é uma morte terrível, uma morte terrível. Uma morte terrível. Exatamente. E não só isso, a consequência depois disso aí, né? Exatamente. Bom, também nós temos o fim de Jezabel, que acaba também tendo uma morte violenta, né? No caso de Jezabel. Isso. Quando Gel mata o filho dela e assume o trono, né? Sim. Aí Gel vai lá para Jezreel, onde ela tem
o palácio dela lá, ela está no terceiro andar, né, pastor? Sim. E ela está se pintando, pastor. Isso. Ela está se embelezando, não, pastor? Não, é até assim, né? Ela tem a impressão que ela vai conquistar o novo. Vai falar, o meu filho está morto, matou o marido. Pressupõe que, né, nesse momento, porque assim, Acabe reinou 22 anos, né? Então, vamos supor que eles casaram cedo ali e tal, mas aí aqui já tinha passado esses 22 anos de reinado, um dos filhos de Acabe tinha reinado um certo tempo, até que houve esse levante, né, desse comandante ali, o Jeú, e ele, o que ele faz? Lógico que por ordem do Senhor ele foi ungido rei, né? Foi uma derrubada, aí ele vai e mata os 70 filhos de Acabe, né, que ele tinha, e depois vai no rei, enfim, ele começa a matar todo mundo. E aí então ele vai lá onde está Jezabel. Ela está se arrumando lá. E ela está pintando. Essa pintura, professor, alguns até falam assim, ela está tentando se pintar para seduzir Jeú, ver se... Segunda Reis, capítulo 9. Ver se mantém novamente, né, o poderio dela e tal. Só que assim, por mais que ela usasse pintura, né, ela já estava meio acabadinha. Ela já, assim, pelo processo ali, ela já tinha uma certa idade, talvez de 60 anos, um pouco mais. Jeú é um comandante, um cara forte, coisa e tal, né? Mas assim, essa pintura aí, ela está até o final, né, porque ela vai ser lançada da janela. Até o final, isso aí era uma pintura que Astarte tinha, a divindade, né, que tinha os profetas lá. Então toda a pintura que ela faz é um simbolismo dessa divindade. E até o fato dela estar próxima à janela e ser lançada da janela, até o último momento ela está falando assim, eu sou uma divindade. Ela está assumindo isso, ela não nega isso. Até o final, falou, eu morro, mas eu morro como uma deusa. Eu morro como uma divindade, toda pintada, né? Talvez até ela pensou, né? Não, no caso, depois eles vão me sepultar, vão ver eu toda pintada, é uma divindade, coisa e tal. Só que isso não aconteceu. Então, aí quando Jeú chega lá, fala assim, quem é comigo? Aí os próprios eunucos que estavam ali pegam e lançam ela da janela e ela se esborracha no chão. Bom, logo que ela cai no chão, ele ainda passa com o seu carro, os cavalos, atropela ela. Isso. Né? E em seguida acontece algo pior, né? Eu não sei se ela já esteja morta quando os cães vieram e devoraram o corpo dela, com exceção da cabeça e das mãos, né? Isso, sobrou só uns pedacinhos ali, né? Isso, exatamente. E depois de Jeú, acho que ele fala, não, vai lá, recolhe o corpo, né? Isso, ele fala isso, né? Mas aí que... E aqui o 37 termina assim, ó, e o cadáver de que era a profecia, ó, e o cadáver de Jezabel será como esterco sobre o campo, no pedaço de Jezreel, que se não possa dizer, esta é Jezabel. Ou seja, né, já havia sido profetizado por Elias. Que ficaria... Mas já deu sangue, seria o esterco que ficaria ali. Sabe, talvez assim, aí a gente fica pensando, né, mais uma vez, né, parece uma coisa muito cruel e tal. Só que assim, por exemplo, quando Moisés morreu, né, quando a gente lê Judas lá, que houve uma briga, né, do inimigo querendo o corpo de Moisés, né? Judas capítulo 1, versículo 9. Isso. Alguns estudos apresentam assim, por que isso não aconteceu? Porque, vamos dizer assim, se tivesse um templo, desculpa, um túmulo de Moisés, poderia fazer um templo, uma adoração a Moisés. Com certeza. Né? E eu creio que nesse mesmo caso, né, Deus não permitiu, né, até de uma maneira, foi cruel, enfim, uma coisa terrível, mas se tivesse um túmulo de Jezabel, provavelmente se faria até culto a ela. Com certeza. Embora esse espírito, né, de Jezabel continue, né, atuando, mas teria muito mais... se tornaria, quem sabe, até uma religião, né? Pastor, quando nós olhamos a morte de Jezabel, nós falamos assim, mas que fim terrível. Fim terrível. Uhum. É jogada do prédio lá, cai, espalha sangue, né? Os cães vêm. Antes, é atropelada ainda, antes dos cães. Depois os cães devoram o corpo dela, né? Fica só o esterco dela lá, digamos, o esterco, né? Então, quer dizer, é uma morte terrível. Mas, quando nós olhamos o estudo da prosperidade do ímpio semana passada, a falsa prosperidade do ímpio. Prosperidade. Né? Quer dizer, nós sabemos também que depois da morte aqui, há um julgamento do lado de lá e há uma continuidade. Então a gente pode até dizer assim, Jezabel ao morrer foi para a eternidade, só que uma eternidade sem Deus. Sem Deus.
Sem Deus. Então aqui é terrível a morte dela, mas o que espera ela do lado de lá é pior ainda. Não, porque é uma eternidade. Aqui, se ela sofreu ali, digamos, algumas horas... Eu acho que a morte dela foi rápida, pastor. Imagine agora um sofrimento eterno. Isso. Aí a palavra diz onde realmente as situações, né, ranger de dentes, enfim, situações terríveis, né? Então a eternidade sem Deus, infelizmente, é para os vilões, né? Os vilões da fé. Pastor, acho que já partindo para o encerramento, é muito importante lembrar que a figura de Jezabel reaparece no livro de Apocalipse. Isso. Então, nós vamos dizer, ela é mais que uma mulher, ela simboliza Sim, uma linha de pensamento. com certeza. Então, o que nós temos que entender hoje, né, até tem alguns livros, né, sobre o espírito de Jezabel, né, que ele começa a atuar, né, principalmente assim, uma das coisas, quando João fala numa das suas cartas, né, de um irmão lá que queria ter a primazia. Ou seja, ele queria ter o primeiro lugar. Então o espírito de Jezabel é esse espírito de querer o primeiro lugar, a primazia, né? A gente pode usar uma expressão que o pontífice, né, é muito utilizado na Igreja Católica, né? Mas eu creio que nós não temos que amar a primazia, mas todos nós temos que ser pontífices. Porque o pontífice é um construtor de pontes. Pontífice faz a ponte. Isso, o que faz a ponte. Então nós fazemos a ponte de relacionamentos e na vida da igreja não pode ter assim, embora tenha pastores e líderes e tal, mas nós somos todos irmãos e precisamos estar emanados. O espírito de Jezabel, ele vai fazer isso, né? Vai querer trazer certas palavras como se fosse de Deus e não são. Traz a idolatria para dentro da igreja. Paulo era bem claro, quando uma coisa ele falava, digo eu, não digo o Senhor. Agora não, o espírito de Jezabel é aquele que fala assim, faça isso, faça aquilo, pule aqui, não pule ali, entendeu? Começa a querer ter a primazia, quer dominar sobre os outros. E, infelizmente na igreja, quando acontece isso, pode saber, existe um espírito de Jezabel. Pastor, já encerrando, fazendo uma reflexão sobre o que nós vimos hoje, na semana passada nós falamos assim, vamos aprender com os erros desses vilões. Mas existe algo que é muito importante também, que é a questão de estar atento para esses vilões, Sim. Porque Jezabel representa dentro da igreja uma influência satânica, Sim. Uma influência ruim, né? Mas uma influência sedutora, que vai querer seduzir a andar em outros caminhos. Isso. Porque aí vem as pessoas, mas eu entendo que Jesus era assim, eu entendo que a fé é assim. Não, você não tem que entender nada, meu irmão, você tem que ver o que a Bíblia diz. Exatamente. Está escrito. Jesus, né, falou assim, olha, não sei o que disseram os antigos, ou o que falaram os antigos, eu, porém, estou dizendo agora, é assim, e é assado e frito, pronto, acabou. É interessante que Jezabel não é antirreligiosa, pelo contrário, ela é religiosa. Isso, é o tipo de religiosidade que ela tem. Isso, é um tipo de uma religiosidade que é mortal e mortífera. Porque ela... Mortal, porém, mortífera para a alma. Sim, porque vai trazer morte eterna. Né? E morte para aqueles que estão ao lado ali. Né? Por isso que aqui em Apocalipse fala assim, tolera. Então, muitas vezes assim, nós somos muito tolerantes. Tenho contra ti que tolera esta mulher. Toleras. Né? Então, deixa como está, né? Não vamos entrar em conflito, não. Não vamos ser como Elias, o chato. A gente não quer ser chato como Elias, mas nós, se somos um reino de reis e sacerdotes, nós temos que falar com Deus, mas temos que trazer a palavra de Deus como ela é. Tá? Então, pastor, que Deus nos dê o discernimento, sim, para que possamos estar sempre atentos, para que quando entre nós algum tipo de influência desses chegue e comece a querer se instalar, né, que façamos, né, aquilo que Jesus nos coloca aqui, não sejamos tolerantes com isso, porque tolerar o espírito de Jezabel dentro da igreja é algo que Jesus abomina. E uma coisa que a gente aprende também é assim, por exemplo, Acabe tinha o papel dele e Jezabel tinha que ter o papel dela. Então houve inversões de papel. Hoje a igreja é chamada para ser testemunha. Hoje a igreja é chamada para demonstrar amor. Influenciar e não ser influenciado. Nós estamos sendo influenciados. A troca de papel. Isso. Nós não invadimos mais o mundo nos invade. Isso. E nós começamos a tolerar alguma coisa. Começamos aqui e tal. Você vai peneirando um mosquito,
daqui a pouco você está engolindo o camelo. E aí vem o castigo, lá ficou 3 anos sem chover. Então, o sofrimento também ele é decorrente de muitas vezes do que de Deus Sim. estar punindo. Paulo fala, diante da Santa Ceia, para o homem examinar a si mesmo, né? Há muitos doentes, muitos enfermos, porque não sabe discernir o corpo. Nós precisamos discernir, que a gente possa aprender, né? E não ser um vilão ou uma vilanesa da fé. Pastor, já uma última pergunta para o senhor. Qual vai ser o próximo vilão? Vamos contar para os nossos ouvintes ou vamos guardar o segredo? Não, eu não pensei assim, porque é tanto vilão. Vamos falar de Judas. Judas Iscariote. Judas, o cabra safado. Então tá. Vamos falar de Judas, o cabra safado. Não percam no próximo domingo, às 9 horas, Judas Iscariote, nosso próximo vilão. Sim, vamos. Deus abençoe a todos.